Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar de distopia na literatura brasileira. A gente já fez uns vídeos aí no início do ano, a gente ainda era 200, agora nós somos 500, então nós somos meio mil, estamos 500. E já falei de distopias, vários vídeos sobre distopia, que é o contrário de utopia. Utopia é aquele mundo imaginado, aquele utopos, ou seja, não lugar, onde teria uma sociedade perfeita, um governo perfeito, certo? Diminuição do sofrimento, geralmente igualdade de rendas, não teria castas, hierarquia, etc. As distopias, que começaram lá no século XIX e vieram ao longo do século XX, essa era dos extremos, como diz o Hobsbawm, foi aperfeiçoando e complicando e tornando mais complexo ainda. Ainda mais depois de Kafka, o Franz Kafka, que fez aquele pesadelo burocrático lá no processo, no castelo também. Então, ou seja, as distopias foram ficando cada vez mais crítica à ciência, às vezes até tem um intercâmbio com a ciência e a sci-fi, ficção científica, mas geralmente a distopia é um mundo muito organizado, mas de forma hierárquica e autoritária. Então a distopia ficou essa ideia, ou então um apocalipse, uma sociedade pós-apocalipse, onde aconteceu um grande cataclisma, onde a sociedade teve que se reorganizar depois dessa crise terrível, ou então algumas em que gradativamente vai se perdendo o controle, que é o caso aqui do Não Verás País Nenhum, que fala do país do futuro. Lembra lá do Stefan Zweig, que falava que o Brasil é o país do futuro, lá nos anos 40, Brasil é o país do futuro. Só que esse livro aqui dos anos 80 e já vai falar de um monte de coisa que nós estamos falando hoje em dia. Você está achando que está muito quente, que calor, 50 graus na sombra, Esse livro vai falar de calor, aquecimento global, que muitos negam, inclusive aqui tem um mote no livro que é isso, Os cientistas que ficam falando, do meio ambiente e tal, os biólogos, os cientistas, são desacreditados, Ou seja, o negacionismo com relação à ciência, coisa que nós já estamos vendo aí, na cara dura, o pessoal negando vacina, o pessoal negando aquecimento global, não é isso? Então ele está falando aqui lá nos anos 80, ou seja, esse livro tem 40 anos, e o futuro que ele está falando aqui é o nosso futuro, Então a maioria das distopias estão lá no futuro, mas estão agora, Lembrar que o De Volta para o futuro deles é 2015, nós já estamos em 2023, Então o futuro já passou, Lá nos anos 80 o futuro é 2015, 2019, O Blade Runner, tal, agora o Blade Runner foi lá para 49, 2049. Então as distopias que estavam lá no futuro, as distopias estão no nosso dia a dia, ou seja, o nosso futuro que está ameaçado, Então aqui vai falar justamente dessa questão ambiental, por exemplo, a Amazônia que virou um deserto, Então eles estão comemorando que a Amazônia se tornou mais um deserto, o Brasil agora tem um deserto. Então eles cortaram a última árvore da Amazônia e agora é motivo de glória, de orgulho nacional, não tem mais essa Amazônia para encher o saco. Só que a temperatura é insuportável, e as pessoas vivem na cidade grande. Um outro grande problema que a distopia sempre está falando, desde Metrópolis, nos filmes aí, Blade Runner também, que é esse acúmulo de pessoas nas cidades, A ideia é que as pessoas habitassem a ideia da civilização é que as pessoas tivessem acesso à terra e pudessem distribuir pela superfície. Mas com a maior concentração de terra no campo, as pessoas estão vindo para a cidade. Então aconteceu ao longo do século XX um fenômeno chamado de êxodo rural, ainda mais no Brasil. O êxodo rural no Brasil é imenso. E também a crise dos refugiados. Várias pessoas estão saindo de suas terras para outras terras, geralmente sai da África e da Ásia para a Europa, ou então sai da América Latina para os Estados Unidos. Então há uma crise de refugiados, imigrantes chegando e não há condição de abrigar esse tanto de imigrantes. Aí gera o quê? Xenofobia, direitismo, intolerância religiosa, Então tudo isso aí, tudo é um problema só, Todos os problemas são um problema só, Que é um problema de organização humana. Então a distopia está falando disso, olha. Vocês estão hierarquizando, vocês estão segregando, estão formando territórios, setores, castas hierárquicas, castas de governo, castas econômicas, os ricos e pobres. Então todas as distopias, se você analisar, existe várias distopias, não vou falar todas aqui. Esse livro não é sobre, esse vídeo não é sobre distopias, mas sobre uma distopia que é a brasileira, que é uma das melhores distopias que a gente conhece no território nacional, do Brandão, falando justamente disso, Então aqui, esse livro, podemos dizer que integra uma certa trilogia da distopia, não compartilha os mesmos personagens, o mesmo enredo e tal, mas a mesma atmosfera de distopia, que a gente encontra em outros livros dele. Então vamos trabalhar isso aqui. Ele, em 74, 75, publicou o Zero,
que não foi publicado no Brasil porque sofreu censura, né? Lembrar que ditaduras nos 70 e 80 tinha tesourinha do censor, né? O censor ia lá, não gostei, não tem livre expressão, né? A direita fica falando em livre expressão, mas quando tinha um governo de direita não tinha livre expressão, né? Então é para furar. Então, ou seja, não tinha livre expressão lá no governo militar, então tesouraram o Zero, né? O Zero, que fazia uma crítica de ditadura, tinha um certo erotismo, né? Um certo sarcasmo, certa ironia, é uma distopia também, então cortaram o Zero e foi publicado na Itália, né? Então ele publicou esse livro lá na Itália. Em 2018 ele publicou um outro livro que seria a continuação desse, mais ou menos no mesmo estilo de distópico, né? Que é o Desta Terra Nada Vai Sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, né? E também, então você pode imaginar que esse aqui é o sanduíche, né? Ou seja, está entre esses dois livros, o Zero e, repetindo, dessa terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela, né? Então ele vai trabalhar justamente essa ideia da distopia, ou seja, um mundo não ideal, né? A utopia é o ideal, ou seja, aquilo que você imagina que seja o perfeito. E a distopia é o contrário do ideal. A distopia é o mundo terrível, o mundo inabitável, né? Assim, um mundo até fantástico de inverossímil que é, né? Então muitas vezes alguma distopia se recorre ao grotesco, ao fantástico, ao exótico, ao cômico, né? Aquela comédia Brasil, né? Que é uma distopia que passa no excesso hierárquico e burocrático, né? Esse aqui também é um pesadelo burocrático, né? E aí essa ideia aqui do homem que tem um furo na mão nasceu de um conto, né? Que inclusive ele publicou lá nos anos 70, que é o homem que tinha um furo na mão, né? Então aí ele aqui aumentou a ideia, porque o cidadão era um professor de história, né? O Souza é um cidadão casado com a Adelaide, e ele vive em São Paulo, uma São Paulo muito suja e poluída, né? Não tem alimento natural, né? Tudo artificial, até o sabor dos alimentos artificial. Então não há comida orgânica, não há alimento orgânico aqui, não existe hortas urbanas, né? Aquelas hortas comunitárias na cidade, não tem essa ideia, né? Que aí seria uma utopia, né? Não tem mais o consumo em grande escala, então vamos fazer hortas, né? Aqui próximas de casa, né? Tal, uma coisa assim. Mas não tem, né? Então a produção orgânica, os animais não existem mais, né? Então os animais não existem mais, ou seja, a floresta amazônica não existe mais, os rios já estão todos secando, né? Então os rios estão virando estrada. Então, ou seja, é um mundo de pesadelo total em que existe o consumo, existe a escassez e, por outro lado, existe um consumo obrigatório. Então, tem um dia que todo mundo tem que consumir, né? O dia do consumo obrigatório. E aqui tudo mantido por um sistema, só que não é sistema, é esquema, né? Existe um esquema altamente autoritário, altamente hierárquico, que setorizou a cidade, igual Brasília. Brasília é uma cidade setorizada, não é isso? Então, tem um setor igual BH, Belo Horizonte também, área hospitalar, área comercial, área administrativa, né? Essa ideia das cidades planejadas de segmentar a cidade por setores. Então, alguns acessos são menores. Então, por exemplo, a área administrativa tem um acesso menor que a área comercial, que a área hospitalar. Só que aqui é tão setorizado que, para você passar de um setor para o outro, você precisa de uma autorização. E certas pessoas podem ir a alguns setores e outros não. Então, há uma segregação espacial, há uma segregação social, ou seja, aqueles que têm acesso aos bens, aqueles que têm acesso à hierarquia, né, os funcionários do governo, a coisa pública, né? Então sempre tem os gerentes da ordem, que aqui é o esquema, e esses gerentes da ordem vão ter mais acesso, né, vão ter privilégios, assim como os donos, né? Os donos também, os proprietários vão ter esse acesso, enquanto que os trabalhadores, os baixos funcionários vão trabalhar de forma até prejudicial à saúde e vivendo em lugares insalubres, né? Condições de limpeza péssimas, falta de água. Então, ou seja, como há um problema de não há bens para todos, imagine se todo mundo consumisse igual a classe média alta. Imagine se todo mundo consumisse igual os Estados Unidos da América, né? Então, esse luxo de alguns países, na Europa, nos Estados Unidos da América, né, é explicado pela escassez em outras partes, porque é impossível que todo mundo consuma assim 5 refeições diárias igual os estadunidenses e os europeus, né? Então, em alguns países você tem um consumo 3 refeições diárias, né? Olha lá. Tem regiões imensas da Ásia e da África que tem fome. Pessoas podem comer no máximo 2 vezes por dia. É almoço e janta, olha lá. Né? Então aqui é impossível então manter, né, esse consumo de café da manhã, almoço, chazinho da tarde, janta e depois o lanche da meia-noite, né, como diz. Um estadunidense, um europeu consome mais ou menos 5 refeições diárias. Enquanto que algumas regiões do Brasil são 3 refeições e olhe lá, é café da manhã, almoço e janta. Não tem chazinho, não tem lanche da meia-noite, né?
Então, ou seja, vai mostrar justamente a escassez que vai gerando justamente a concentração. E, por exemplo, não há combustível, né? Então o combustível é restrito, e tanto é que existem imensos congestionamentos, né? Imagina São Paulo, já hoje em dia tem rodízio, então imensos congestionamentos, e muitas vezes as pessoas têm que abandonar o carro, e quando não quer abandonar o carro, vai morrendo dentro do carro, né? Então vai ficar esperando horas para sair do carro, imagina o calor dentro do carro, né? Então muitas pessoas são encontradas, né? Ou seja, esses imensos engarrafamentos vão deixar os carros abandonados, ou então encontram até pessoas mortas nos carros. Então, ou seja, é alguns momentos até pós-apocalíptico, né? Lembra o Apocalipse Zumbi, Walking Dead, lembra Walking Dead em algumas partes, né? E é um livro que foi escrito há 40 anos, né? Então é um livro que não envelheceu, né? Você pode ler assim, você imagina, mas é impressionante, né? Esse negócio do aquecimento global que as pessoas, né, negam até hoje, tem gente negando isso. Não existe aquecimento global e tal. Enquanto que você percebe que áreas do planeta estão aquecendo, outras áreas estão mais frias ainda, né? Um desequilíbrio climático total, ou seja, é impossível você prever alguma coisa de forma meteorológica, porque há as variações de clima e temperatura. Então, ou seja, nós não estamos ainda no verão e já temos temperatura de 50 graus, né? Ou seja, nós estamos na primavera. Então imagina o verão mesmo, vai ter temperatura de 60 graus, né? Então essa questão do aquecimento, a questão do ozônio, né? O final da camada de ozônio, então o efeito estufa, tudo isso já é falado desde os anos 60, né? Desde os anos 60 já falam disso. A hipótese Gaia, a gente já falou aqui, né? Em algum vídeo já falamos sobre isso. Então essas questões ecológicas, né? A geração Beat Generation, Allen Ginsberg, Gary Snyder já falavam nos anos 50 e 60, né? A questão lá do poema do Allen Ginsberg, né? O Hall, né? Hall ou Wivo, né? Traduzido pelo Claudio Villa aqui no Brasil, que ele fala do Moloch, né? Moloch, aquela vida artificial, aquela vida concentrada em cidades, aquela vida fechada em apartamentos, né? Aquela vida de consumo. Então o Moloch é essa ideia do capitalismo turbinado, é aquele capitalismo lá do Metrópolis, né? Filme futurista, alemão do século XX. Então, ou seja, todo mundo ao longo do século XX, todos os bons pensadores estão falando desse cataclismo aí que vai ser, de um lado, a escassez, porque existe um consumo obrigatório, é um consumo que não é renovável, então se gasta muito. E se todo mundo for consumir igual a Europa e os Estados Unidos, acaba o planeta, né? É impossível todo mundo ter carro, por exemplo, né? Agora inventaram o dia sem carro, mas não, imagina, em BH, um em 5 tem carro, ou seja, cada 5 pessoas não tem carro, né? E já imagina como é que é inviável as avenidas de BH, né? Ou seja, é um problema assim, você fica em engarrafamento, você acha que teve um acidente, não, é porque o fluxo de veículos, né? Excesso de veículos na pista não permite, né? Não permite o fluxo de veículos, então nem é por um problema de acidente, é excesso de carro na pista. Tem até essa expressão agora, é um excesso de carro na pista. Então, ou seja, e isso porque 1/5 da população, ou seja, tem carro. Então imagine se 2/5 tivessem, então se metade da população tivesse carro. Então a solução não é o carro, a solução é transporte público de qualidade. Então aumentar o metrô, né? A malha do metrô ser aumentada, aumentar a circulação de ônibus, né? Então o ônibus fica de meia hora esperando o ônibus, tem que ter mais ônibus, porque o ônibus vai carregar 70 pessoas, né? Enquanto que um carro, no máximo 4 pessoas, né? Então, ou seja, há um excesso de carros, enquanto que tem que se abrir mais para o metrô, para os ônibus, coisas coletivas, né? As pessoas trabalharem próximo de casa, então tem gente que mora no Barreiro e trabalha em Venda Nova, tem gente que é o contrário, né? Então, tem gente que atravessa a cidade, tem gente que mora em BH e trabalha em Betim, gente que mora em Betim e trabalha em BH, então, ou seja, é inviável, né? É inviável. As pessoas tinham que aprender a usar, passarem a usar o coletivo e depois, e também morarem mais perto de casa, né? Que não faz sentido você atravessar a cidade para trabalhar e você tem que pegar 3 ônibus, né? Metrô mais 2 ônibus, etc. Então ele mostra aqui como é inviável a cidade grande, né? Então é um alerta, tem 40 anos e a maioria do que ele falou que está acontecendo, né? Assim, então aquilo que ele falou que era no futuro, porque o Souza que é um historiador e por isso que ele foi aposentado, né, compulsoriamente, porque ele fica criticando o sistema. E ele vai ter esse momento assim, de crítica mesmo, quando ele percebe essa doença, né, esse buraco na mão. Então, né, ele vai seguir aquela vida burocrática, aquele trabalho burocrático, porque não pôde ser um professor de história, né? E aí vai ter a vida toda transformada por isso agora que ele tem que entender isso. O que aconteceu, né? Ou seja, a poluição, a radiação, o que é um vírus conhecido, e de repente o cara está sendo consumido por, né, tem um furo na mão, né? E agora não cicatriza de jeito nenhum. Então é isso, a coisa assim
né, meio fantástico, mas é isso que vai criar essa inquietação dele de entender. Ele vai ficar lembrando, não, eu sou professor de história, eu lembro como é que era antes, do esquema, tomar o poder, né? Um esquema que seria aqui bem Kafka, né? Bem aquele sistema burocrático, controle total dos cidadãos. Igual eu falei, o cidadão não pode ir para todo lado, não existe o ir e vir, né? Tem setores que você pode ir, né? Então é interessante isso aí, fica a dica, que é a distopia, né, do Brasil. Brasil, país do futuro. Só que aí, país nenhum, né? Você verá país nenhum. Ok? Então fica aí a dica, né? Distopia literatura brasileira. E não deixem de compartilhar.